Virou a Praça da Estação. Gente, boa noite a todos. É. Sejam bem-vindas aí. Acho que é só bem-vindas mesmo, né? Só temos meninas no nosso, como participantes ainda. Estamos muito felizes, né, de começarmos aí, né, mais um dia da nossa jornada profissional de alta performance. Triste ao mesmo tempo que estamos terminando, né? Hoje é o nosso último dia, mas gostaríamos de estar com todos os participantes aqui para que a gente pudesse realmente estar comemorando com todos nessa jornada e fecharmos aí, né, uma etapa de aprendizado, mas, né, de repente todos vão chegando aí e nós voltamos a falar do nosso prazer de estar aqui, da nossa tristeza da gente estar encerrando aí esse momento de aprendizagem, de troca e poder contribuir aí com o conhecimento e desenvolvimento de todos que estão participando. Então, resgatando um pouquinho, né, nós vimos no primeiro dia, para falar do profissional de alta performance, o que nós vimos primeiro foi falar um pouquinho do cenário, né, por qual nós passamos aí, né, durante muitos anos e agora de uma forma mais acelerada, exigindo aí, né, competências específicas para que a gente possa dar conta de lidar com tantas mudanças e com tantas exigências, né, no mundo do trabalho, seja para quem trabalha no mundo corporativo, seja para quem empreende algum negócio, né, de forma geral no mundo do trabalho. E aí nós definimos, né, o que seria o profissional de alta performance, e colocamos também, né, que a gente entende que alta performance corresponde, independente da fase que nós possamos estar, seja no momento da escolha, da primeira escolha profissional, seja no momento que a gente busca um emprego, ou no momento que a gente está desenvolvendo a carreira, né, nós temos aí que ter muitos cuidados, né, e temos que estar desenvolvendo algumas competências para poder, né, dar conta de lidar com essas exigências de cada etapa dos ciclos, né, que nós temos aí ao longo da vida na área profissional. E aí, entendemos, né, que é o foco do nosso trabalho, é o modelo que nós acreditamos, que para que a gente possa, né, potencializar cada etapa, desde a escolha profissional até né, a formação, a capacitação para entrar no mercado de trabalho, para desenvolver na carreira, e também, né, ter condições de reavaliar, de verificar os resultados para poder, né, ou fazer uma transição, ou mesmo fazer melhorias, nós identificamos que existem 3 passos fundamentais, né, composto de competências que realmente nós temos que ter muita atenção e desenvolver para que a gente consiga ser um profissional de alta performance passando por toda essa jornada. Quais seriam esses passos, né? O primeiro, completo aí, de autoconhecimento e autoestima. Então, eu falei, né, e mostrei um pequeno exercício, quanto é importante nos conhecermos, quem somos, qual foi o contexto histórico que vivemos, né, nossas experiências passadas, e a partir daí, como estamos no momento, né? Quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas crenças, o que nós temos, né, feito, né, para poder reforçar aquilo que é bom em nós. Então, é o autoconhecimento e a autoestima, né, se valorizar, se aceitar, né, não se prendendo a coisas negativas, mas tentando enxergar o que a gente tem de bom para poder fortalecer, né, a nossa profissão ou carreira. O segundo passo, que eu chamo durante, né, a partir do momento que nós fazemos escolhas, nós temos que também, né, ter claro o que queremos, o quanto queremos, né? E quais as ações que estamos fazendo para poder colocar em ação aquele desejo, aquela competência ou aquela escolha profissional, que eu falei da motivação. Depois da motivação, como estamos nos posicionando no mercado de trabalho? Como estamos nos mostrando numa entrevista, ao nos posicionar, né, para empreender um negócio dentro das empresas? E aí a Fabiana trouxe muito bacana para a gente ontem, né, o marketing pessoal. E aí, hoje, queremos fechar com chave de ouro, né, com essas competências que julgamos como essenciais para um profissional de alta performance, é falar da gestão do tempo, né, porque são muitas exigências, nós temos área pessoal, profissional, relacionamentos, né, muitos casados, com filhos. Como ser produtivo, como fazer uma gestão do tempo diante de tantas exigências e ainda, né, ser um profissional de excelência, aquele que vai além, aquele que entrega além do que é esperado, que é o que a gente chama de profissional de alta performance. Então, sobre esse tema, né, eu vou passar a palavra, então, para a Carmélia, a gente vai conversar um pouquinho juntas aqui hoje, para que possamos aí, né, realmente agora fazer a nossa entrega.
como fazer a gestão da nossa vida e do nosso tempo para poder realmente manter nessa linha de ser e poder atuar como um profissional que entrega além do esperado, que é produtivo, né, e que é uma pessoa de alta performance. Ok, gente? Então, vamos juntos aí nessa caminhada. Carmélia, quer se apresentar novamente? Eu tenho algumas perguntas para poder te fazer. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada, Ângela e Fabiana, pela oportunidade de estar aí com vocês. Eu vou vou projetar. Primeira coisa que eu queria que você respondesse para a gente, Carmélia, o que seria realmente ser produtivo, né? Quando a gente fala em gestão do tempo e produtividade, o que é ser produtivo? Depois que você se apresentar, você colocar isso para a gente, que é uma pergunta simples, falamos tanto, mas o que realmente nesse cenário de tanta exigência e mudança? O que é ser produtivo, né? Então, gente, antes de responder a pergunta da Ângela, eu vou falar aqui rapidinho, né? Trouxe aqui uma breve explicação aqui das minhas atividades, né? De quem que eu sou. Eu utilizei uma ferramenta, que é a ferramenta dos mapas mentais, que também, assim, é uma ferramenta de gestão do tempo. Então, a gente já começa falando de tempo aqui. Isso aqui deixa a apresentação da gente, a visualização nossa do nosso, do nosso currículo, das nossas informações, de uma maneira mais sucinta e mais clara para apresentar para as pessoas. Então, eu trouxe aqui logo em cima tem a minha formação básica, que eu sou administradora, tenho uma especialização em MBA em gestão de pessoas. As minhas atividades atuais hoje, eu sou empreendedora, tenho a Casa do Iogurte, que são lojas de laticínios, né, de varejo alimentar, em Belo Horizonte e Betim, né, região metropolitana, são 4 lojas. E também atuo na consultoria, né, consultoria voltada mais para treinamento e desenvolvimento, e eu coloquei algumas dos segmentos que a gente atua, né, dentro de treinamento e desenvolvimento nas empresas. Algumas realizações que eu já tive, né, no passado, antes de estar nessa função atual, nessas atividades atuais, né, eu trabalhei durante muitos anos, né, 14 anos na indústria, na área de recursos humanos, e trabalhei na área de serviços também, com desenvolvimento de pessoas, a consultoria de liderança. De conhecimento, eu trouxe aí os meus últimos cursos, as últimas formações que eu trouxe aí de 2020 e 2021. Essa primeira não está dando para ver muito bem, mas é o curso de mapas mentais. Curso de produtividade, especialista em produtividade. A mentoria, o coach, o advice do Instituto Rolos também. A controladoria na Escola de Negócios Sampo. E também o curso de apresentações de transformação digital, aprendizagem digital, que a gente está fazendo junto com a Vidia. E aqui também tem os meus contatos de mídias, né? Nas mídias aí sociais, meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram. Esse material vai para vocês, e vocês também, dentro do Simpla, quando vocês fizeram a inscrição, vocês viram lá o currículo de todas nós, né, da Ângela, da Fabiana, o meu, né, tem um descritivo melhor disso aí. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia aí do que a gente consegue contribuir para todos, né? Dentro dessa fala, né, nós vamos fazer agora um bate-papo, gente. A gente resolveu fazer o último dia de um bate-papo aí, junto com a Ângela, vai fazer algumas perguntas para a gente aqui, e vocês podem utilizar, né, abrir o microfone no momento que vocês acharem melhor, vocês podem utilizar o chat para quem não quiser abrir a câmera, quiser ficar só no chat mesmo, não tem problema, tá? A gente vai respondendo aí as perguntas. Quando a gente fala de gestão do tempo, Ângela, o tempo para falar de gestão do tempo, principalmente quando eu comecei a estudar mais sobre gestão do tempo, que era uma coisa assim que me desperta muito interesse, porque eu gosto de fazer muitas coisas, né? Mas para a gente fazer muitas coisas, a gente precisa, de fato, fazer uma boa gestão do tempo, para que tudo se encaixe e a gente consiga fazer tudo da melhor forma possível, de maneira equilibrada, para a gente ser feliz, né? E para a gente não ter comprometimento com a saúde, com as relações. Então, era um tema que sempre me chamava atenção. E o que mais me chama atenção quando a gente fala do tempo também é que
nada que a gente for conversar aqui hoje, Ângela, por incrível que pareça, é novidade para as pessoas. Tudo que a gente for conversar aqui, a gente sabe, de uma certa forma. Então, a gente vai aprender aqui, a gente vai ver o que falta na gente para a gente começar a melhorar essa qualidade do nosso tempo, a fazer melhor a gestão do nosso tempo, né? Quando a gente fala em ser produtivo, que é aquilo que você colocou para mim, o que é ser produtivo nesse momento, né? Tanto agora quanto na nossa vida aí profissional, na nossa vida pessoal. Tem uma frase do Charles Darwin, que a gente talvez tenha visto isso só quando a gente fez a gente estava lá no primeiro grau, segundo grau talvez também, nas ciências, na biologia, quando ele falava que não é o mais forte, nem mais o inteligente que sobrevive, mas aquele que se adapta, que é aquele que melhor se adapta, né? Principalmente aquele que melhor se adapta às mudanças, né? A gente vive, gente, em um mundo de muitas mudanças, mas o tempo, ele é constante, o tempo, ele é único, né? Tanto para mim quanto para você, Ângela, o dia só tem 24 horas, ele não tem nem mais, nem menos. O que vai fazer a diferença é, de fato, como que a gente utiliza esse tempo, é a nossa produtividade. Então, essa questão da produtividade, quando a gente fala disso, é trabalhar de que forma? De uma maneira consistente, trabalhar de maneira equilibrada, trabalhar focado nos resultados que a gente almeja, trabalhar focado naquilo que a gente acha importante, naquilo que de fato faz sentido para a nossa vida. A gente bateu bastante, nós conversamos bastante aí esses últimos dias, né? Eu, você e a Fabiana, a gente falou muito disso, né? De foco, né? De saber aonde que a gente quer chegar, dos nossos objetivos. Então, quando a gente tem isso distinto, a gente consegue ser mais produtivo, né? Fazer as coisas que realmente importam para a gente evoluir com equilíbrio, né? Então, a gente saber do nosso tempo, qual que é o meu melhor momento, qual que é a hora que eu consigo fazer aquela atividade que é mais difícil, né? Qual que é o horário que eu estou mais produtivo, né? Tem pessoas que é mais produtivo na parte da manhã, tem outros que é a parte da tarde, tem outros que é à noite. Então, todo esse conhecimento, que até faz muito sentido com tudo que você colocou, Ângela, desde o primeiro dia, né? Primeiro, segundo dia, ontem também, da Fabiana falando, de novo, né? A palavra-chave, eu acho que uma das palavras-chave do nosso encontro aqui com o pessoal é a questão das escolhas. O que a gente tem escolhido para a gente, né? O tempo também é isso. Eu vou ter que escolher o que é prioridade para mim, para a gente focar exatamente naquilo. Então, e essa produtividade, ela vai depender muito por isso que ela é muito subjetiva, porque vai depender de cada um. Para a Fabiana, ser produtivo é de uma forma, porque ela tem uns objetivos diferentes dos meus, por exemplo. O tipo de trabalho dela é diferente do meu, né? O tipo do seu trabalho é diferente do meu, né? Quando eu estou nas lojas, por exemplo. Quando a gente está fazendo essa atividade aqui, a gente tem uma atividade comum. Mas na hora que eu estou nas lojas, por exemplo, é diferente. Então, assim, a produtividade, ela vai depender de cada um. Mas é importante que a gente entenda como produtividade a melhor forma da gente trabalhar de forma equilibrada, que a gente fique bem, né? Que a gente fique saudável, que a gente realmente consiga fazer aquilo que é importante. Para isso, a gente precisa fazer essas escolhas aí e definir as prioridades da vida da gente. Que grande parte das vezes é o X da questão, né? O que é prioridade? Tudo é importante, né? Tudo é urgente, na verdade, né? Tudo é urgente. Então, e começamos pelas escolhas, né? Inclusive, não sei se você viu, né, alguns estudos que têm saído aí, de que se pensava que trabalhar em home office, né, em casa, de forma remota, poderia deixar cair, né, a produtividade. E os estudos mostram que não, né? Que as pessoas até estão conseguindo ser mais focadas e que se perde muito tempo dentro das empresas, né? Com um cafezinho, com um bate-papo, o que, né, tem outras vantagens também trabalhando em casa, mas no que diz respeito à produtividade, está sendo concluído de que, pelo contrário, em muitas empresas identificaram até um aumento da produtividade, né, Carmélia?
O que Vou até você acha, complementar aí então? com vocês, que Uhum. eu trabalho totalmente home office agora, né, no último período, e trabalho, como a gente falou ontem, para o digital. Nosso número de reuniões é muito maior, o crescimento da empresa acelerou, e, por exemplo, eu entrei numa empresa totalmente home office, então eu só conheço a gestora dessa empresa, a CEO da empresa, pessoalmente, é a única pessoa que eu conheço. Eu entrei e tinham 27 pessoas, em menos de 7 meses nós somos 40 pessoas. Então, tanto que a empresa acelerou e cresceu, e essa questão da gestão de tempo, hoje a gente consegue assimilar muito mais informações dentro desse processo aí, pela agilidade. E a tendência, né, aquilo que tanto a gente discutiu, né, há anos aí na área de RH, né, que não é a sua presença, são os resultados, né? Então, as empresas que eram mais conservadoras, eu, por exemplo, vim de um histórico de empresa que valoriza, tem muitas que supervaloriza o cartão de ponto, e ainda mais quando você lida com pessoas do nível de maturidade maior, que tem clareza do que quer, onde quer chegar, você não precisa ser controlado, você já sabe da sua responsabilidade, né? Então, não precisa do cartão de ponto, você precisa entregar resultados, né? Isso mesmo. Mas aí, Carmélia, então, dentro do que você falou, né, que depende das escolhas, mas o que a gente tem que fazer, assim, algumas dicas, o que você coloca aí como necessário para que a gente consiga fazer essas escolhas melhores e que a gente tenha, assim, pelo menos uma avaliação, né, de se eu estou sendo produtivo ou não. Uhum. O que a gente precisa, né, para ser essa pessoa, né, para conseguir fazer melhor a gestão do tempo da gente, o que a gente precisa? Existem vários estudos, né, várias teorias aí, tem vários autores que falam muito, né, de produtividade, do que a gente pode fazer para ser mais produtivo no dia a dia. Eu vou trazer aqui, eu vou mostrar para vocês, vou falar com vocês, até dentro do que eu acredito muito, dentro da teoria do Christian Barbosa, que é autor de vários livros sobre produtividade, ele é até chamado Senhor do Tempo. Hoje ele mora, me parece que é nos Estados Unidos, mas ele continua sendo aí consultor de grandes executivos, bem dentro dessa parte para ajudá-los a fazer uma melhor gestão do tempo. Então, o que ele coloca? O que a gente precisa ser? Como que funciona isso? O primeiro passo, ele até divide em percentuais. Então, quando ele fala 40% é treinar o nosso cérebro. O que é treinar o nosso cérebro? Treinar o nosso cérebro para a gente ter uma mente produtiva. A gente sempre aprendeu, gente, a gente aprende aí durante a vida a deixar as coisas mais para depois. Aquele negócio da última hora, né? A gente foi treinado para deixar para fazer as coisas da última hora. Se a gente foi treinado para deixar as coisas para fazer na última hora, a gente também pode ser treinado para não fazer as coisas de última hora. Principalmente aquelas atividades mais chatas, aquilo que a gente não gosta de fazer, que muitas vezes é importante dentro do contexto que a gente está inserido, e a gente acaba deixando. Então, assim, ter essa mente produtiva, né, ter fazer esse exercício disso mesmo, porque a gente vai ter mais tempo, mas a gente vai ter mais foco. Então, o que é isso? É a gente utilizar mesmo, utilizar do método de saber o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial, que é até a tríade que o Christian chama de tríade do tempo, né? Que são esses 3 pontos aí quando a gente delimita as atividades. Então, o que ele fala muito? Vamos fazer uma lista de todas as atividades, vamos listar essas atividades e vamos classificá-las como importantes, que é aquilo que precisa ser feito, mas que tem uma data, tem um prazo. Aquilo que é urgente, que grande parte das vezes a gente está lá lotado, o que é urgente já passou do tempo, né? A gente tem depois até que tratar como que isso vai acontecer, porque já é urgente, já passou da hora. E aquilo que é circunstancial, que muitas das vezes a gente perde tempo, são atividades que não vão agregar dentro da nossa vida. Mas a gente não vai aprofundar nessa classificação, porque isso é para um outro momento, né, Ângela? Aqui a gente só está passando de uma maneira mais sucinta para todos. Mas é interessante, o que você está dizendo é que a gente costuma misturar, né? Fazendo tudo como se tudo fosse urgente, e se formos parar para pensar, não é tudo que é urgente, não é tudo que é importante. Como você falou, o importante tem data. Então, né, eu vou fazer de acordo com as datas.
mas aí, às vezes, a gente faz o importante como urgente, o circunstancial, que é aquela ligação, é aquela visita que chega sem planejar, as redes sociais, questões que não deveríamos estar parados para dar atenção, a gente acaba dando como se tudo tivesse que ser feito ao mesmo tempo, né? Exatamente. E assim, e sem ser muito a ferro e fogo, né, gente? Porque a gente tem atividades que são importantes, que são urgentes, que são circunstanciais, a gente não vai ser o perfeito. E até não existe isso, né? Tem uma tríade que chama da tríade ideal, que ela é um equilíbrio, que é claro que tem mais atividades no campo do importante do que em qualquer outra das esferas. Mas é importante a gente balancear isso aí. Então, o primeiro passo, e que é 40% do que ele chama para sermos produtivos, é esse treino da nossa mente para ter uma mente produtiva. 30% está voltado para o planejamento. Né? Aí é plano de ação, é agenda. Aí tem gente que usa agenda no celular, agenda no caderno, tem os planners hoje, que são diversos, o software, eu uso software, hoje eu uso software, mas que eu consigo ver no meu celular, consigo ver no computador. O meu e-mail, através desse software, se transforma depois num compromisso, ou numa atividade, ou numa tarefa, que eu achei mais fácil de organizar tudo. E importante, eu até falo com o William, né, meu marido, que eu só faço as atividades que estão na minha agenda, ou seja, só aquilo que de fato é importante, que tem uma data marcada para ser feito. Então, assim, falar comigo assim, as coisas para poder fazer sem estar anotado, a gente acaba esquecendo. E eu não quero que a minha cabeça fique ocupada com isso, porque eu tenho uma ferramenta para colocar isso para a gente fazer essa distribuição do nosso tempo. Então, por isso que é importante. A gente tem que, o que quer que seja, qual método que a gente escolher, é preciso que a gente tenha esse planejamento, né? Que seria ou agenda, ou planner, ou um software, ou um bloco de notas. Tem gente que tem de vários tipos, né? E vai depender de cada um, de como que a pessoa acha melhor fazer esse planejamento. 30%. 25% ele coloca na energia. O que é energia? É saúde, disposição, né? A gente cuidar da gente mesmo nesse âmbito aí da saúde e da disposição. Energia mesmo, eu estou disposto, nessa questão de disposição, a questão da saúde nossa plena, né? Estamos fazendo as visitas no médico, que é o que a gente fala. Importante é você fazer uma consulta médica regularmente, um controle que a gente faz todo ano, isso aí está no importante. Virou urgente se eu infartar, aí eu tenho que ir para o hospital. A atividade aí já vai virar urgente. Então, a saúde está no 25%. E os outros 5%, que até as pessoas questionam muito, por que a gente não coloca ele junto com a saúde, porque ele também está relacionado, é a questão de ser zen. Ele chama do zen. E por que ele é separado? Porque ele precisa ser separado, porque é aquele momento de desconexão. O momento que alguém está meditando, o momento que alguém está orando, dependente de religião, qualquer que seja, né? É o momento de parada. E por que a gente coloca ele separado e a gente ainda coloca ele como 5%? Por quê? Porque ele tem que ser uma tarefa marcada na nossa agenda. Igual eu falo, todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas, eu tenho essas horas para mim. Para mim, elas são minhas essas horas. Eu faço o que eu quiser. Até se ficar sem fazer nada, eu fico sem fazer nada. Isso gera mais energia, a gente se recompõe. É o momento da gente, esse momento de parada. Então, ele fala de 40% do cérebro, de 30% do planejamento, de 25% de energia e de 5% para ser zen. Muitas pessoas também falam assim, mas se você for contar a energia com planejamento, é melhor, por que tem essa separação desse percentual, por que um é maior que o outro? É exatamente dentro dessa linha. O que eu preciso? Adianta eu ter muita energia, muita saúde, disposição, se eu não tiver um planejamento? Por isso que o planejamento ele é maior. Adianta eu ter planejamento, energia e ser zen, se eu não tiver uma mente produtiva, se a minha mente não estiver focada para fazer aquilo que de fato vai me deixar produtivo, que vai chegar nos resultados? Enfim, gente, o que a gente precisa para ser produtivo? Treinar o nosso cérebro, alinhar os nossos planos, né? ter o nosso plano de ação ali bem feito, aumentar o nosso nível de energia,
e ter um tempo para a nossa parada, para a gente ter a nossa desconexão, o nosso tempo que é nosso. É bem dentro disso aí, Ângela. Você quer fazer alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Aproveitando, está fazendo sentido isso que a gente está colocando? Estou vendo que tem algumas mensagens no chat, mas eu não consigo abrir. Tá tudo bem? Está conseguindo? Está fazendo sentido para vocês? Aqui no chat é o pessoal só dando boa noite, que estão chegando. Dando boa noite, Mas alguém quer fazer algum comentário, gente? Interessante, né? Se está entendendo ou não, alguma dúvida, vocês concordam com a Carmélia, né? Com essa importância de fazer, né? De ter um planejamento e organização do tempo para poder ser mais produtivo, e o que ela citou aí, né? Como dividir aí esse tempo, porque a gente percebe que tudo é importante, né? Tem a hora também que você não quer fazer nada, e até que seja essa hora é nossa, tem que estar lá na agenda, né? E fica até mais fácil, né? Essa questão de ter um planejamento, eu tenho esse critério comigo, sempre tive, porque, na verdade, são os imprevistos que surgem, é aí que se você está bem organizado, você consegue, eu costumo brincar, né? Você consegue olhar para a sua agenda e ver como que você pode mexer as peças para poder atender alguma necessidade, uma realidade que fugiu ao nosso controle e que precisa, de repente, no que diz respeito ao atendimento a um cliente, é um filho, alguém que adoece, que você vai ter que quebrar aquela rotina sua para fazer algo que não foi planejado, né? Um imprevisto. Então, quando a gente tem uma organização, não é no sentido de ter uma rigidez, não sei se a Carmélia concorda comigo, mas você tem clareza até onde que você pode ir, o que você pode negociar, como que você pode estar fazendo. Agora, é lógico. Exatamente. Se for mexer em tudo toda hora, aí foge também, deixa de ser um planejamento. Mas é muito legal, porque você fica menos ansioso, você tira da sua mente e coloca na agenda, seja ela eletrônica ou no papel que seja, e você consegue se posicionar bem e fica com mais foco em cada momento e situação que você está ali, né? Que você está inserido ali durante as horas do dia que você precisa produzir, precisa trabalhar, precisa administrar sua própria vida. E nos imprevistos fica mais fácil para a gente avaliar. Oi? Maria Laís falou que faz realmente muito sentido, né? E a Rafaela falou, eu concordo, temos que organizar sempre. Precisamos ter clareza das nossas atividades diárias. Elas colocaram aqui no chat. Exatamente. Fica muito tranquilo. Isso que você está falando, Ângela, faz todo sentido, sim. Até porque quando a gente coloca as atividades na agenda, quando a gente tem tudo, né, bem escrito, bem anotado, quando acontece um imprevisto, que a gente tem imprevistos, né, gente? A gente que trabalha, está aí no mercado, seja qualquer que seja a atividade que a gente faça, tem imprevistos, tem as coisas que acontecem. Então, se você tem algo organizado, fica mais fácil de você colocar aquela atividade para um outro dia, ver se ela pode ser de fato colocada. E sim, o melhor que a gente possa fazer, gente, é antecipar. Deu tempo de antecipar, vamos antecipar aquilo que pode ser feito. Não vamos deixar para a última hora. Então, aquilo que pode ser antecipado, deve ser antecipado. Então, faz, sim, muito sentido, sim, E agora, com essa situação aí das pessoas trabalharem muito em casa, existe também um outro momento que eu acredito que você concorda comigo, Carmélia, no sentido também de negociar com as pessoas que estão ao seu redor, né? De repente, as pessoas não sabendo da sua agenda, primeiro é divulgar que você tem uma agenda, seja dentro da empresa e na sua vida pessoal, igual você com seu esposo, né? De repente, pedir ajuda, divulgar a sua agenda, seu planejamento, qual o momento que você vai estar disponível, e, ao mesmo tempo, pedir apoio e ajuda das pessoas, porque agora, com o trabalho, né, em home office, às vezes torna difícil, porque quem está de fora não está sabendo que você fez uma agenda, e acaba que você fica ansioso, nem você faz o seu trabalho, nem dá atenção para o marido, para os filhos. Então, agora tem esse outro diferencial, que tem a ver com a pergunta que eu ia te fazer, né? Diante desse cenário de mudança, como é que conseguimos ser produtivos? Então, eu lembrei dessa informação, que é uma situação que foge ao nosso controle e que muita gente está passando por isso, né? Tem que olhar filho, olhar casa, olhar marido, as crianças não estão na escola, porque a escola não está tendo aula ainda. Então, como conseguir ser produtivo nesse cenário, né? É muito importante que a gente, nessa construção, né, da nossa agenda, das atividades que a gente se propõe a fazer, que a gente faça uma revisão, né? Eu acho que o domingo é um ótimo momento para a gente olhar a agenda da semana, né? A gente, quando está dando um curso
mais aprofundado em gestão do tempo, a gente ensina a fazer para quem não faz, não tem o hábito de fazer para os próximos 3 dias, fazer para a semana, né? Para até depois fazer para o ano inteiro, né? Da pessoa. Mas assim, comece a fazer e não coloque o seu dia inteiro tomado por atividade, porque isso, assim, isso é humanamente impossível, tem imprevistos, não adianta. Então, assim, dependendo da atividade, na minha atividade hoje, por exemplo, eu tenho que deixar no mínimo 30% do meu tempo de trabalho sem atividades, porque todos os dias acontecem outras coisas. É aquilo que eu falei, a gente, quando é dono de empresa, empreendedor, isso é todas as funções da empresa. Então, se o computador estraga, eu não sei que o computador vai estragar. Aí eu vou ter que ir lá para mexer, para consertar o computador, chamar um técnico até que isso aconteça, tentar resolver um problema. Isso não está na minha agenda, isso acontecer. Dá licença um pouquinho, Carmélia. A Maria Laís está colocando aqui que ela é vendedora também, né? Que ela procura se organizar para poder dar conta de atender os clientes e concordando aqui, né? Uhum. Então, assim, não adianta a gente encher a agenda, coloca lá 10 atividades para fazer no dia, você conseguiu fazer 5, chega no final do dia, você tem aquela sensação de dever não cumprido, a gente tem aquela sensação de frustração, porque a gente fica frustrado, nossa, coloquei, não consegui fazer. Então, assim, por isso que é preciso a gente parar para pensar, para organizar as atividades, aquilo que de fato vai ser importante e vai trazer resultado para a gente aí. E quando falamos de alta performance, nós falamos muito, né, no tema motivação, qual é o seu querer, né? O que eu quero e o quanto eu quero. E aí é olhar na sua agenda se você está incluindo na sua agenda ações que te levam a alcançar esse objetivo, né, Carmélia? Porque às vezes você tem um discurso que quer, mas na hora que você vai olhar na sua agenda, você não está com nenhuma ação, por exemplo, eu quero emagrecer, mas na sua agenda não tem nenhuma ação que você está tendo um tempo para fazer uma caminhada, que você vai ter que ir ao médico, que você, né, ter o seu momento de alimentação na hora certa, porque, né, é um programa, hoje, né, a ciência mostra, não é dieta rigorosa, mas é um programa de educação alimentar, que traz resultados mais duradouros. E aí tem que ter aquele horário para alimentar, né? O horário para tomar água, né? Agora já estão aí os médicos, né, divulgando muito. Nós que trabalhamos muito diante do computador, né, que é praticamente todas as pessoas hoje, a cada 1 hora você levantar e movimentar e subir uma escada, fazer qualquer movimento durante 5 minutos, para não dar problema de circulação também nas pernas, não trazer, né, problema para o corpo. Então, até isso tem que estar na agenda, né? Carmélia e Ângela, não sei se faz sentido também, assim, quando a gente não tem esse controle, ou essa agenda, ou esse gerenciamento, a gente fica muito soberbado ali com o tempo, a gente acaba se sentindo até improdutivo quando a gente não tem essa organização. E isso também interfere na sua motivação, que aí você acaba achando que você não está sendo capaz de fazer aquilo, mas na verdade às vezes é só um processo de organização e a gente conseguindo alinhar, a gente se sente mais motivado assim com todo o processo. E dentro dessa fala sua, né, a gente lembra até que a gente sempre compara o sacrifício que é o tal do emagrecimento, mas isso vai para a área de trabalho também, eu vejo muita semelhança. Você, como a Carmélia está explicando, de repente, também colocar pequenas metas, né? Pequenas metas para depois você ir aumentando, porque aí você vai, né, como a Carmélia falou, às vezes treinando o seu cérebro, né? Colocando pequenas conquistas que você vai se alimentando de prazeres por você ter conseguido realizar. Aí você vai aumentando. Você tem que começar, né? Começou, não deu certo, não, vamos insistir, vamos ser persistentes. Né? Porque não tudo que a gente está falando aqui são coisas que a gente sabe que precisa ser feito, mas qual que é a nossa ação, né? A gente muitas vezes começa, não dá continuidade na agenda, no planejamento. É importante também a gente se colocar nessa agenda, igual eu coloquei os 5% lá do CESEM, mas assim, colocar coisas para a gente fazer dentro dessa agenda. A gente é um ser único. A agenda, a gente não tem que ter uma agenda pessoal e uma agenda profissional. A agenda ela é uma só, porque eu sou uma só, eu sou Carmélia. Isso foi falado nos outros dias, né? Vocês falaram disso aí, você, Ângela, você, Fabiana, que nós somos indivíduos, que é o ser que não se separa, que não se divide. A gente é um só. Então, a agenda também tem que ser uma só. Então, assim, aí fica até uma reflexão para o pessoal aí, né? Será que eu tenho colocado eu na agenda? Né? Eu estou na agenda do meu dia?
né? É até uma reflexão aí que a gente precisa fazer, porque só trabalho, só trabalho, só trabalho, ocupou o dia inteiro, daí vai ficar comprometida alguma dessas coisas aí. A Maria colocou aqui que duas coisas andam juntos, organização, foco, disciplina, senão você só se enrola o dia todo e acaba que não resolve nem a metade do seu trabalho. É isso mesmo. E fica desmotivado, como a Fabiana falou, né? Porque você se sente que é impotente, poxa, eu não consegui conquistar. Pequenas conquistas alimentam o nosso cérebro de prazer, né? Então, isso vai cada vez mais fortalecendo a nossa performance, né? Exatamente. E aí, algumas dicas, Carmélia, o que você quer trazer para nós aí? Algum teste, algumas dicas para poder melhorar essa nossa capacidade? Que não é fácil, né? Entre o falar e o fazer. Não é fácil. Não é fácil. O pessoal tá todo mundo aí tem uma caneta, um papel aí do lado que possa fazer para a gente fazer um teste aqui rapidinho. Esse teste a gente vai observar como que está a gestão do nosso tempo. As pessoas têm essa disposição. Se vocês não quiserem, gente, se vocês não tiverem essa condição também, a gente, de todo jeito, a gente vai mandar tudo no e-mail, né, Ângelo? O teste completo, resposta. Essa atividade eles vão receber também. Eles vão receber também. Alguém tem aí? A Maria Laís colocou aqui. Mas alguém tem papel próximo aí para fazer uma atividade, gente? Com caneta ou lápis? Então, você mostra, né? E a gente encaminha para que eles possam fazer. Isso. Vamos pegar aí um papel com uma caneta, vamos fazer uma planilha, né? Um quadro, como se fosse esse quadro aqui que eu coloquei, que eu projetei aí. A primeira coluna, vocês podem numerar de 1 a 15 e colocar mais 3 colunas. Uma coluna é frequentemente, a outra coluna é às vezes, e a outra coluna é raramente. Vou deixar projetado para vocês não se perderem aí. E aí eu vou falar a pergunta, são 15 perguntas, e cada pergunta vocês vão responder. Vocês põem um xizinho na coluna aí. Se é na coluna do frequentemente, se é na coluna do às vezes, ou se é na coluna do raramente. Só colocar um xizinho, para a gente ver como é que vai estar isso aí. Eu vou ler a pergunta 2 vezes e já passo para a próxima, porque são perguntas simples, e vocês vão conseguir entender direitinho, mas caso não consiga entender, é só levantar a mão, dar um sinal, abrir o microfone e falar. Carmélia, só repete as colunas, por favor, que até eu estou anotando aqui que eu vou fazer também. Vamos lá. Tá, a primeira coluna. Isso, a primeira coluna vocês vão fazer uma numeração de 1 a 15, porque são 15 perguntas, né? Ok. A segunda coluna é a coluna que vocês vão marcar o frequentemente. Tá dando para essa projeção aí? Tá dando para vocês verem? Tá. Eu não tô vendo só se tem o título em cima, é frequentemente, né? Isso, frequentemente. A terceira coluna, às vezes, e a quarta coluna do raramente. Então, eu vou falar a pergunta e vocês vão colocar um xizinho na resposta de vocês em frente ao número da questão. Então, a questão número 1 é essa aqui, ó. Você tem o hábito de tratar um assunto de cada vez? Aí vocês vão colocar um xizinho. Frequentemente, às vezes ou raramente. Pergunta 1. Você tem o hábito de tratar um assunto de cada vez? Pergunta 2. Você inicia e termina habitualmente os seus projetos ou seus planos dentro do prazo? Pergunta 2. Você inicia e termina habitualmente os seus projetos e os seus planos dentro do prazo? Pergunta 3. As pessoas sabem qual é o melhor horário para te procurar? Para conversar com você? As pessoas sabem qual o melhor horário para te procurar? Para conversar com você? Pergunta 4. Você faz, dia após dia, alguma coisa que o deixe mais próximo de seus objetivos de longo prazo? Ora a pergunta aí, Ângela, a que você fez. Né? Você faz, dia após dia, alguma coisa que o deixe mais próximo de seus objetivos a longo prazo? Pergunta 5. Quando alguém interrompe você, você consegue retornar ao seu trabalho sem perder o entusiasmo e a motivação? Quando alguém interrompe você, você consegue retornar ao seu trabalho
sem perder o entusiasmo e a motivação? Pergunta 6. Você lida de modo eficaz com pessoas que são mais demoradas, mais lentas, mais calmas para executar as atividades? Você lida de modo eficaz com as pessoas que são mais demoradas, mais lentas, mais calmas para executar as atividades? Pergunta 7. Quando ocorre um problema, você se concentra na prevenção dele em vez da sua solução? Quando ocorre um problema, você se concentra na prevenção dele em vez de sua solução? Pergunta 8. Você planeja suas tarefas de forma a cumprir com alguma folga, sem pressão, dentro dos prazos estabelecidos? Você planeja suas tarefas de forma a cumprir com alguma folga, sem pressão, dentro dos prazos estabelecidos? Pergunta 9. Você é pontual no seu trabalho, nas reuniões ou em os eventos que você é convidado? Você é pontual no trabalho, nas reuniões e em outros eventos que você é convidado? Pergunta 10. Você sabe delegar bem? Pergunta 10. Você sabe delegar bem? Pergunta 11. Você prepara diariamente uma lista com as coisas a fazer? Você prepara diariamente uma lista com as coisas a fazer? Pergunta 12. Você costuma realizar todas as coisas que planeja em sua lista de coisas a fazer? Você costuma realizar todas as coisas que planeja em sua lista de coisas a fazer? Pergunta 13. Você tem o hábito de atualizar ou de revisitar por escrito os seus objetivos profissionais e pessoais? Você tem o hábito de atualizar e ou revisitar por escrito os seus objetivos profissionais e pessoais? Pergunta 14. O seu espaço de trabalho, ele é limpo e organizado? O seu espaço de trabalho, ele é limpo e organizado? E a última pergunta. Você pode encontrar facilmente o que procura em seus arquivos, armários e gavetas? Você pode encontrar facilmente o que procura em seus arquivos, armários e gavetas? Gente, eu espero que vocês tenham respondido com muita honestidade, muita sinceridade com vocês mesmos. E agora eu vou explicar como é que a gente vai fazer o resultado desse teste. Vocês vão somar, né? Aqui está a coluna do frequente. Vocês vão somar quantos xizinhos que vocês fizeram no frequentemente, quantos xizinhos que vocês fizeram no às vezes, quantos xizinhos que vocês fizeram no raramente. Depois que somar tudo, aí lá no frequentemente, somou. Vou falar aqui quanto que deu o meu no frequentemente. O meu deu 11, a minha somatória. Aí eu multiplico 11 vezes 4, 44. Eu vou somar todos que deu às vezes. No às vezes, o meu deu 3. 3 vezes 2 vai dar 6. E no meu raramente, deu 1. 1 vezes 0 é 0. Aí você vai somar. O meu deu 44, mais 6. O meu deu 50. Façam, por favor, e eu vou dar um minutinho para vocês fazerem para a gente colocar o resultado do teste. Esse teste, gente, só para vocês entenderem, ele é extraído do Guia da Administração do Tempo. É um livro que foi lançado em 1994 pelo Roy Alexander, tá? Esse questionário, eu fiz uma adaptação nele, eu mudei algumas palavras, é só para ficar com um entendimento melhor. Mas esse teste está lá. Enquanto o pessoal responde aí, Carmélia, engraçado que você está falando em 1994, não sei se talvez você não estava no mercado ainda, mas eu já estava trabalhando, e era o momento de todas as empresas implantar a gestão da qualidade. Tanto que em 93 eu entrei para uma empresa, eu estava numa empresa, né, aquele boom, né, a década de 90, né, de todo mundo implantar qualidade.
E quando você falou aí da pergunta, se a gente consegue localizar rápido um arquivo ou alguma coisa, eu lembro que eu dei muito treinamento de 5S, porque como eu era especializada nessa área, eu era muito procurada, então eu trabalhava com isso, assim, as empresas, né, tiravam a gente da faculdade para já implantar, né, a ISO 9000, né, e um dos módulos é o 5S. Então, lá, você me fez lembrar, porque a gente ensinava que se você gastou mais de 30 segundos para localizar um arquivo ou uma pasta, porque ainda existia, não estava tão digitalizado, né, os documentos como é hoje, significa que você está precisando implantar 5S na sua gaveta, na sua vida. Ângela. Então, hoje eu olho muito até a tela de computador. Imagina que as telas cheias de pasta, cheias de arquivo, até para você achar um arquivo, você responder alguma coisa. Nossa, eu faço uma limpeza todo domingo para poder ficar o visual limpo no meu computador. Eu, às vezes, fico encabulada de ver algumas caixas de e-mail de pessoas que têm, assim, cento e tantos mil e-mails, porque e-mail daqueles spam, e-mail misturado com e-mail marketing, de propaganda, de tudo. Você pode abrir, eu posso projetar meu e-mail na tela para vocês verem a quantidade de e-mail que eu tenho na tela. Somente os e-mails que eu ainda não transformei eles em tarefas, que eu estou estudando ele ainda para ver se ele vai se transformar numa tarefa. Deve ter uns 4 e-mails, alguma coisa assim, na minha caixa de entrada. Eu não deixo nada. E separo todas as caixas por tema, e para não jogar fora os e-mails, né? Porque tem e-mails que são documentos, né? Que a gente não joga fora, principalmente nas organizações. Só abrir as pastinhas e comover. Só abrir as pastinhas. É importantíssimo, é um dos pontos principais, gente. Porque isso tudo faz perder tempo, faz comprometer a performance. Exatamente. Né? Exatamente. E é incrível. Quando você tem, assim... Quando eu dou treinamento 5S, eu começo a fazer com que as pessoas façam uma viagem na própria casa, no guarda-roupa, na cozinha. O que ele guarda de vasilha que usa todo dia, que não usa, só usa quando vem visita. Aí, para depois a gente entrar na empresa, porque é muito importante o quanto que a gente perde tempo por não ter uma organização, né? E aí, gente? O pessoal está colocando aqui os resultados. A Maria falou aí, tá vendo, Carmela? Frequentemente deu 44, às vezes 8 e raramente nenhum. Então, a tabela dela de 44 deu... frequentemente deu 44, às vezes 8, e a última tabela, que raramente, deu 0. Cadê a Carmela? Eu acredito que ela tenha caído aí. Ela caiu. Vai entrar novamente, enquanto o pessoal está fazendo, né? Os testes. O meu também deu aqui 50, frequentemente, às vezes deu 21 e raramente deu 1. Vamos ver aí, que ela tem a explicação, né, para os resultados. Alguém mais fez? Quer compartilhar com a gente os resultados? Elisângela, o Robson, Maria Laís, Calistiane, que está aí com a gente também desde do primeiro dia. Deve ter caído a internet da Carmela. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ela aqui. A Nilva, Rafaela, o Rui, o Rui acabou de entrar. Seja bem-vindo, Rui. Ou você já estava aí, Rui? Desculpa que eu não tinha te visto antes. Não tinha visto que você tinha entrado. Caiu a conexão, ela está me passando aqui no WhatsApp. Gente, pode ir respondendo aí, que ela já está tentando entrar novamente. Eu vou abrir o arquivo da Carmela aqui, que está com as respostas, porque ela está tentando entrar. Ela me passou o arquivo para vocês darem uma olhada na interpretação, ok? Porque depois vocês vão somar o total, né? Vocês têm que pegar o total, né? Pegando as 3 colunas, aí você soma raramente o total. Aí tem uma interpretação que ela colocou aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o arquivo dela aqui, que mostra esse exercício.
Só para complementar, então. Então, nós vamos somar a planilha de frequentemente, nós vamos somar às vezes, nós vamos somar raramente. É o total total dessa dessas soma 3 aí, colunas. é quem vai ser o resultado, tá? Exatamente. E aí, tem as questões aqui, deixa eu ver se ela colocou aqui. O Robson falou que ele não conseguiu fazer porque ele estava em trânsito e acabou de chegar em casa. Robson, não tem nenhum problema não, depois a Carmélia também vai disponibilizar para a Ângela e a Ângela vai disponibilizar para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Rafaela, eu vi aqui que você colocou, né, que o seu deu 32 e às vezes deu 8. E o raramente, Rafaela? Você já somou todo o total, já fez o total aí? Só um instante, gente. Deixa eu ver se ela me mandou aqui. Acho que na apresentação, não sei se tem aqui. Tem aqui. Na apresentação, né? Tá na apresentação, não está separado, não. Deixa eu só... Vou compartilhar com vocês aqui para vocês irem vendo aí o resultado. Então, olha a interpretação que ela coloca para a gente. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Ângela. Volta a tela aí agora, ok. Olha aqui, se vocês tiverem um total entre 49 a 60 pontos, né, significa que você administra bem o seu tempo. 37 a 48, o total de pontos, significa o quê? Que você administra bem parte do seu tempo, no entanto, precisa ser mais consistente nas estratégias para poupar tempo. Deve utilizar novas técnicas. Deve trabalhar para se organizar, então, melhor aí, né, Ângela? E conseguir atingir ali ou administrar bem o seu tempo. Eu só interrompi aqui porque a Carmela está mandando mensagem aqui para mim que ela está com dificuldade. De 25 a 36, é com muita frequência uma vítima do tempo. Aplique imediatamente as técnicas que você aprenderá em nossos cursos e mentoria. 13 a 24, está perto de perder o controle. Provavelmente é uma pessoa desorganizada para aproveitar os bons momentos. Você precisa de um plano para gerir o seu tempo voltado para a definição de prioridade. Ô, Ângela, deixa eu só reforçar aqui, porque a Maria está perguntando se soma tudo. Deixa eu responder para a Maria. Maria, soma sim. Você vai somar o seu total da tabela frequente, com o seu total da tabela às vezes e com o seu total do raramente. Esse total, essa soma aí dessas três, do frequente, às vezes, do raramente, é o total que a gente está avaliando aqui no resultado do teste. Da Maria, a Maria acabou de falar aqui que deu 52, então que ela administra bem, que ela está indo bem. Bacana, Maria, parabéns, isso mesmo. E teve quem... a Rafaela falou que o total dela deu 40. Rafaela, então, assim, está administrando bem o tempo, mas como a Carmélia colocou aqui, ela vai voltar para explicar melhor, que a gente precisa ter estratégias melhor aí para ajustar o seu melhor tempo, para que você tenha maior qualidade, né, e mais produtividade. A Maria falou assim, o tempo dela tem sido produtivo. Que bacana, Maria. Muito bom. E a gente se sente muito mais motivada, né? O que a gente estava falando. Quando a gente tem essa produtividade, quando a gente consegue alinhar, a gente fica bem produtiva, hein? E a gente percebe, né, que empresários, né, quando a gente vê aí um empresário, por exemplo, que tem 1000 coisas para cuidar, para se preocupar numa empresa, e às vezes a gente ainda percebe com uma certa serenidade da pessoa. Na fala, nas reuniões, porque ele tem, lógico que muitos têm uma secretária, tem alguém que ajude, mas existem muitos profissionais que eles estão plenos em cada momento do dia e da vida, porque eles têm claro o que eles vão fazer em cada horário.
Então, é onde a gente percebe, né, como que as pessoas estão dando conta com tantas preocupações, mas normalmente são pessoas organizadas quanto ao tempo, às vezes até mal interpretadas por alguém, porque fica passando a ideia de uma pessoa, de uma certa forma, rígida, mas não, se você interrompe a agenda dela, a não ser que seja algo de urgente, isso vai comprometer a programação que aquela pessoa fez para o dia. Então, ela muitas vezes tem que ser, né, expressar que naquele momento não pode atender, naquele momento não pode, né, estar recebendo alguém ou fazendo reunião online, porque tem outra prioridade. Né? A gente não pode ser flexível demais, falar sim para todo mundo, porque aí a gente está ajudando os outros e prejudicando a nossa performance, a nossa organização do tempo. Ao mesmo tempo, rigidez demais também. Né? Então, assim, é verificar. Aquilo é tão urgente, você tem que parar a sua agenda para poder fazer ou cumprir algo que surgiu aí de imprevisto. Né? Tem que ter uma análise, mas quando se tem tudo organizado, o que você normalmente cuida de manhã, o que você vai cuidar à tarde, que hora que você para o almoço, a gente fica mais leve, porque a gente já sabe, como diz, onde colocar cada peça, o que fazer em cada momento. Então, quando temos essa organização, nós estaremos melhorando a nossa performance, porque a gente fica pleno, né? Você fica inteiro em cada situação. Então, é muito importante. Alguém, pessoal, já voltou aí. Desculpa, gente, caiu tudo aqui. Eu não estava conseguindo fazer nem a conexão do meu celular para ele, porque caiu tudo. Mas agora voltou. Pode voltar a compartilhar. Eu já mostrei o resultado. Se você não quiser compartilhar e só completar com a sua fala, porque eu mostrei a planilhazinha do que foi o resultado, né? Agora você pode abrir para ouvir para o pessoal também, se tem alguma dúvida com você. Acho que a Carmélia podia também ver se alguém teve algum resultado crítico, né? Dentro da pontuação que você fez ali, se teve algum resultado crítico. A gente só falou dos pontos ali com a Nilva, com a Rafaela, mas se alguém aí tem algum resultado crítico. Como é que foi? O que o pessoal achou? Faz sentido? É isso mesmo? Ou esse teste não tem nada a ver com a vida de vocês? O que vocês acharam aí? Alguém quer compartilhar? Se gostou da atividade, se gostou do resultado? Tem uma resposta aqui no chat que o Robson falou que faz, Ângela, isso que você falou sobre o sim para todo mundo, muitas vezes acaba nos prejudicando e nos desgastando. E a Rafaela falou que faz muito sentido. E a Maria falou que ela gostou muito. Muito legal. Vocês viram um teste simples, né, Carmélia, mas que traz assim reflexões excelentes, né, para poder rever. E às vezes a gente está sem uma boa performance porque não está dando uma atenção ao seu gerenciamento do tempo, né? Exatamente. E quando a gente fala de prioridades, né, eu vi alguém falando aí da definição das prioridades, né, que é aquilo que a gente falou, né, definir prioridades, gente, não é tão simples assim. Então, na hora que a gente faz a lista da gente, das atividades que precisam ser feitas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Refletir bastante. Esse momento, a gente vai gastar muito tempo para definir aquilo que é prioridade. E o mais importante, né, saber aquilo que a gente quer, aonde que a gente quer chegar, quais são nossos objetivos pessoais, profissionais. Tudo isso é muito importante. Então, tudo aquilo, Ângela, que foi falado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, são, assim, de extrema importância para a gente conseguir fazer uma boa gestão. É a jornada, né, Carmélia? É a nossa jornada. Eu uso o tema jornada, porque assim, não é algo assim pronto hoje. Você tem que estar com tudo isso antes, durante e depois, para você agora, inclusive o seu tema, para poder ter uma melhor gestão do tempo, né? Eu sempre falo que a gente está sempre em guerra, né, gente? Assim, seja ela guerra interna ou não. Guerra contra nossos medos, contra nossos limites, nossos anseios, né? A procrastinação, que é estar sempre adiando as coisas que precisam ser feitas, né? Os nossos limites. A gente pode até ver, às vezes a pessoa pergunta assim, e aí, como é que você está, Ângela? A gente vira e fala assim, estou indo na luta, né? Eu estou indo nessa luta. E o que faz a gente ganhar a guerra, né? O primeiro passo é a estratégia, né? Qual que é o nosso planejamento, qual que é a estratégia, quais são os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, né? Para a gente vencer a guerra. O segundo passo é o condicionamento, que está voltado para o treinamento, está voltado para o planejamento também, está voltado para como é que eu vou fazer o meu planejamento do dia, como é que vai ser isso, como é que é o planejamento ali da guerra, né? Como é que é aquilo, né?
E o terceiro passo é aquele que quem morre menos é o que vence, né? Na guerra, quem morre menos é a equipe na guerra, o lado que morre menos é o que venceu a guerra. Então, isso significa o quê? Para a gente ser persistente, não desistir, começar, né? Então, assim, não vamos desistir de primeira, de segunda, vamos tentando, né? Para a gente chegar aonde a gente quer, ter um bom planejamento, conseguir, de fato, fazer aquilo que é importante para a gente, conseguir, de fato, ter uma vida equilibrada, consistente, né, dentro do que é, de fato, importante. É difícil mesmo definir as prioridades, é difícil mesmo saber aquilo que é mais importante. E como dica, Ângela, né, eu deixo aí, ter uma agenda, seguir o ritmo, né? Vamos começar agora. Lembra da data de hoje, 4/3/2021? Vamos começar agora, para quem nunca começou, para quem não tem uma agenda, pega um caderno, né? Se não tem agenda, pega o bloco de notas do celular, e vamos começar, né? Estabeleça essas prioridades, utilize reforçadores visuais. O que é o reforçador visual? Às vezes a pessoa coloca uma pulseirinha aqui no braço. Eu só vou tirar essa pulseirinha aqui quando eu conseguir esse objetivo, para me lembrar toda hora que eu ver aquilo ali. Né? Utiliza reforçador auditivo. Você esquece dos compromissos, você tem uma reunião, você acaba esquecendo, chega atrasado. Coloca um alarme no celular, coloca um lembrete no celular também. Uma coisa que é super legal, gente, tenha parceiros estratégicos. Conta para o seu colega, para o seu parceiro, o seu objetivo de fazer essa dieta aí, Ângela, de perder 5 quilos até o mês tal. Conta para alguém, para a pessoa te ajudar, para ela te ajudar a lembrar disso aí. Né? Seja organizado, primordial ser organizado, a perguntinha do teste lá, ser organizado, seu local do seu trabalho é organizado. E descubra seu melhor momento, gente. E uma coisa muito importante, não faça gestão abdominal do seu tempo. Acho legal demais essa frase, a gente não fazer gestão abdominal, não empurrar, né, com a barriga as coisas que a gente precisa fazer e o nosso tempo, né? O nosso tempo, ele é muito precioso. A gente precisa, de fato, utilizar ele da melhor forma possível. Até aquele link que eu passei para você, para a Fabiana, daquele encontro lá do Leandro Carnal, né? Ele fala muito, é uma coisa que me marcou muito quando no início das falas dele, quando ele fala assim, o quanto que a gente é insignificante nesse universo e que a nossa vida é frágil. Então, por que nós vamos perder 1 minuto do nosso tempo? Por que a gente não vai usar melhor o nosso tempo naquilo que realmente faz sentido? Né? Vamos ficar com as pessoas que a gente mais gosta, vamos incentivar os encontros agora, que agora são online, né? Que a gente tem que ter muito cuidado agora nesse momento. Né? Mas assim, vamos conversar com as pessoas que a gente gosta, vamos fazer aquilo que a gente de fato gosta. Faz parte da agenda também ter interação social, né? Exatamente. Outra coisa, no trabalho, gente, a maior parte da nossa vida é no trabalho. Se a gente for pegar um lápis e fazer a conta, a maior parte da nossa vida está no trabalho. Então, vamos fazer aquilo que a gente... Todo o trabalho que tem vai ter momentos ruins, vai ter momento que a gente não gosta, vai ter alguém que é chato, vai ter alguém que a gente não gosta, mas assim, vamos fazer disso ter uma boa vida, passar a nossa vida bem, né, enquanto a gente está aqui. Isso não é tão simples assim, gente. Fazer a gestão do tempo não é tão simples assim. Mas é aquele negócio, né, Ângela? Tudo que dá muito resultado, dá muito trabalho. E por isso que as pessoas desistem. Né? Então, fica aqui a minha dica. Né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos, a você, a Fabiana, a todo mundo que participou desses dias todos aí com a gente. Eu espero que a gente possa ter contribuído com todos. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, a Ângela vai estar sempre em contato, porque a gente tem os contatos de vocês, ela vai mandar todo o material. Eu vou explicar para eles agora tudo direitinho. Como que vai funcionar, né? E mais uma vez aí, agradecer a todos e vamos felizes, gente. Né? Acho que isso é que é o mais importante. Essa é a minha Viver de uma forma equilibrada, sem deixar de atingir os objetivos, né? Sem deixar de atingir os nossos objetivos. Aí vamos fazer do nosso tempo o melhor que a gente possa fazer, porque, assim, é muito passageiro, né? As coisas, né, Ângela? A gente estava falando aí no início do tempo, assim, é muito frágil a nossa vida. Um momento a gente pode estar aqui, outro momento não. Né? Então, que a gente aproveite o nosso tempo da melhor forma, tá?
Eu Ela passo a falou que palavra para gostou você. muito, viu? Rafaela falou que gostou muito. Legal, muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, viu, Ângela, Fabiana e Nós que todo mundo que está agradecemos. aqui. Agora vamos fechar Nós que aqui. Se o agradecemos. pessoal achou que valeu, como que estamos aí em termos de conhecimento, para a gente poder fechar, eu vou pedir um pouquinho de tempinho de vocês, só para poder a gente fazer algumas reflexões, então, de tudo que nós vimos aqui, né? Valeu, gente, aí essa jornada que nós começamos aí, né, na segunda-feira, estamos hoje, né, fechando aí, esperamos fechar com chave de ouro aí o nosso encontro, mas eu tenho algumas coisinhas para poder a gente ver, né? Primeiro, antes de perguntar o que nós aprendemos, né? O que acontece? Nós começamos falando da jornada do profissional de alta performance. E tudo que nós falamos, né, e fechamos agora brilhantemente aí com a Carmélia, se divide em 3 pontos principais. O que seria, então, um profissional de alta performance? Né? Ele tem esses 3 pontinhos. Olha lá, ele começa pequeno e vai crescendo. Por quê? Primeiro eu, né? Quem eu sou, quais as minhas escolhas, né? O que eu tenho feito, né, para poder melhorar a minha autoestima, para que eu fique bem e tenha aí um equilíbrio interno e externo. Quais são os meus pontos fortes, minhas fraquezas que eu preciso desenvolver? E a partir daí, né, ter todas as ações que me levam a atingir os meus objetivos, onde nós falamos lá no tema motivação. Quais seriam as ações para um profissional de alta performance? E a partir daí, né, como é que eu vou mostrar tudo isso para o mercado de trabalho, seja empreendendo um negócio, procurando emprego no momento da entrevista, né, dentro de uma sala de aula, dentro das empresas, para aqueles que já estão trabalhando. Aí a gente tem que cuidar da nossa imagem, porque não adianta achar que o outro sabe o que eu sou. Eu tenho que criar estratégia para me posicionar e mostrar quem eu sou, se eu quero criar uma identidade para o mundo e para as pessoas, que foi o que a Fabiana trouxe para nós, o marketing pessoal. Então, como eu falo, o que eu visto, como eu me comporto nas redes sociais, né? No meio, né? Lógico, ninguém está mandando aqui você viver como um robô para impressionar bem. Seja autêntico e natural, mas sempre, né, avaliando o contexto que você está, o momento que você está, né? Porque o pessoal aí, o grupinho aí que cuida da questão da moda, né, e da elegância, né? Eu estava até comentando com a Fabiana, a Glória Calil, ela falou que ser elegante, hoje se usa de tudo. A moda passada você pode usar hoje, que não é criticado, cada um tem seu estilo para vestir, cabelo, mas é que você ser elegante é adequar aquilo que você gosta, mas de acordo com o ambiente. Né? Então, isso serve para as empresas, serve para os meios que você convive. Então, é a sua imagem. E depois, como cuidar de tudo isso, né? A gente pensou, colocaria esse tema no final ou no fim? E entendemos que para que tudo isso dê certo, você tem que ter uma boa administração do seu tempo. Saber quem você é, o que você quer e o que é mais importante no momento presente ou no futuro. Então, se a gente quer um objetivo, né, tem um propósito muito longo, o que eu quero ser daqui 5 anos, traz isso para 2 anos, traz isso para 1 ano e traz agora hoje, o que eu tenho que fazer hoje para que daqui 1 ano eu esteja no momento, no local, ou fazendo o que eu gostaria e automaticamente caminhando para que 2 anos eu esteja também no momento, na empresa ou com a profissão que eu quero ter, ou com a performance e os resultados que eu quero alcançar, e aí com 5 anos você chega lá. Não adianta eu pensar que hoje eu tenho que estar tudo pronto. Se eu engordei 5 quilos na pandemia, eu vou perder 5 quilos num dia só? Não. Do mesmo jeito que foi gradativo, eu vou emagrecer gradativo. Então, nada de querer tudo para ontem. Como a Carmélia falou, faça a agenda primeiro simples, depois vai melhorando, negocia com as pessoas que estão ao seu redor, daqui a pouco você já tem na sua mente o que você vai fazer de manhã, o que à tarde, o que à noite, e ainda fica plenamente bem em todos os ambientes ou situações que vão exigir, né, o seu foco, a sua presença, o resultado melhor. Então, este é o profissional de alta performance, né? É você voltar a fazer uma análise, é você cuidar da sua imagem e você ter uma boa gestão, né, do seu tempo. Então, assim, não adianta querer tudo pronto, não adianta achar que as coisas vão acontecer, né, do dia para a noite. Faz sentido, gente, o que eu estou trazendo? Tranquilo? Bom, e aí,
Então, o que seria hoje, o que se fala? Eu abri aqui, né, a coluna, se vocês quiserem abrir a câmera aí e falar com a gente, né? O que seria o que a gente ler hoje, escuta, né, nas redes sociais, artigos, o profissional versão 5.0? É aquele, se você jogar no Google aí na internet, aparece o que é o profissional 5.0? É aquele que vai dar conta de lidar com aquilo que eu disse no primeiro dia, a revolução 4.0, que é essa nova empresa digitalizando tudo, tornando tudo baseado no foco do cliente, uma gestão ágil, onde as coisas têm que acontecer com qualidade, com ética, mas com rapidez. E rapidez não é fazer depressa, mas é fazer com qualidade, é saber analisar. E, para isso, busca-se um profissional também 5.0, que é chamado profissional do futuro. Quem é esse profissional? Conforme Denise Marsura, que ela escreveu um artigo dentro do livro, né, Profissional de Alta Performance, e ela também coach, consultora, eu achei muito bacana, e tem a ver com o que a gente trouxe aqui. Ela fala, quem é o profissional 5.0, versão 5.0? Quem tem formação multidisciplinar e é flexível. Então, eu só estudo isso. É lógico que você vai, de alguma forma, especializar na sua área ou em algum tema que te interessa, mas estar aberto a outras informações, a outras áreas, para que você aumente a sua visão cada vez mais e amplifique a sua condição de pensar, né? Enxergar o mundo de vários ângulos, né? Respeitar quem é bom numa área que não é a sua, porque tudo é importante, né? Por isso que a gente tem que ter uma gestão do tempo. Se a gente for olhar, o mundo nos cobra que a gente saiba um pouquinho de tudo, né? Para você poder se virar numa situação de dificuldade também, para poder dar boas respostas para a empresa, para ser mais criativo. Então, formação multidisciplinar e ser flexível, né? Não é aquela coisa, eu nasci assim e vou ser assim, não. Você pode mudar, basta você querer e buscar as ações certas. Quem realiza com excelente o seu trabalho ou projeto é quem vai além, e eu falei que essa é a definição do profissional de alta performance, não importa a profissão ou negócio em que ele atua. Quem é criativo e proativo, né? O criativo não é criar grandes ideias, mas no sentido de quê? Procurar sempre melhorar, né? Buscando reduzir custo, aumentar a qualidade, né? Entregar resultados mais rápido, principalmente, né, adequado ao desejo e necessidade do cliente. E proativo, né? Se antecipar. Não espera alguém te pedir. Você pode oferecer, se você teve uma boa ideia. E as empresas hoje estão sendo cobradas para dar abertura, para os funcionários falar, para ter uma segurança psicológica, para que eles possam se expressar, é o termo que se usa hoje, é segurança psicológica, poder se expressar, ainda que a sua opinião seja diferente do seu líder, seja diferente do colega do lado. Mas se você percebeu que algo pode ser feito diferente, expresse, fale, é assim que as pessoas vão te perceber. Quem tem senso de urgência e sabe priorizar, então não é fazer tudo correndo e mal feito, mas sabe dar atenção em cada momento, que é o tema de hoje, que é a gestão do tempo. Quem tem visão sistêmica dos negócios de si mesmo, então olha a empresa e aquilo que você está, o projeto que você está desenvolvendo, mas de uma forma ampla, mas também se avalia. O que eu sou? O que eu dou conta de fazer? Faz sentido isso para mim? Quando você tem isso claro, com certeza você vai estar mais engajado, você vai fazer um trabalho melhor. E eu lembrei de um psicólogo, né, muito famoso aí, que ele escreveu sobre as múltiplas inteligências, que é o Howard Gardner, e eu assisti uma entrevista dele antes de ontem, que o Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, entrevistando ele. Eu falei, meu Deus, 2 gênios, um conversando com o outro. E eu assistindo a entrevista, e ele perguntou, Gardner, o que você chama de um bom trabalho? Seja do profissional que faz, seja do líder para fazer com sua equipe. O que é um bom trabalho? Ele falou, é muito simples. Um bom trabalho é aquilo que você entrega com qualidade, com excelência o que você faz. É aquilo que tem engajamento, ou seja, as pessoas fazem porque gostam, vê sentido naquilo, né? Então elas abraçam aquilo como se fosse um projeto delas, e aquilo que tem ética. Ou seja, é fazer algo que não vai prejudicar ninguém, nem as próximas gerações, algo sustentável, né? Então, um bom trabalho é isso. Entregue com excelência. Engaje as pessoas. E tenha ética em tudo que você faz. Então, eu acho que eu gostei demais. Ele falou com tanta simplicidade, falou rindo. É tudo aquilo que a gente está ensinando, né? O profissional de alta performance. Fazer com excelência, né? Abraçar se aquilo tem sentido para você e, de preferência, que não te prejudique nem prejudique ninguém.
Então, também, quem se comunica bem sabe receber feedbacks, porque através dos feedbacks, por mais dolorosos que sejam, porque ninguém gosta de ser criticado, mas ele nos ajuda a crescer. Inclusive, um cliente que faz uma crítica, ele está sendo um consultor, ele está te mostrando o que você precisa corrigir para que atenda cada vez mais a satisfação de todos os clientes. É quem está aberto às mudanças e inovações e quem tem inteligência emocional. Então, assim, é isso que ela chama, né, do profissional de alta performance. Gente, faz sentido? Vocês concordam com essas características da nova versão que vocês serão a partir de hoje? Eu espero que a jornada tenha ajudado aí. Alguém quer fazer algum comentário? Quem está lendo o chat aí, algum comentário que eu não estou conseguindo ver? Tudo bem, turminha? Tranquilo? Fabiana, está me ouvindo? Tô te ouvindo. A Maria Laís, ela falou que faz muito sentido, gratidão por tudo. O Robson falou, certo, eu agradeço, porque a gente vai mandar o material para ele pediu, né? Pede para todo mundo esperar um pouquinho aí, que eu ainda vou só fazer um fechamento. A Rafaela falou que concorda sim, Ângela. Muito legal, bacana, gente. Então, o que eu aprendi, né? O que eu posso ser e fazer melhor a partir de agora? Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês aí, né? Porque a gente falou de vários temas, a gente sabe que não aprofundamos porque é uma jornada, não é um curso, mas existem várias formas da gente poder colocar em prática. Primeiro, revendo o que foi visto, que eu vou mandar o link, lendo, procurando ajuda. Algumas pessoas buscam orientação profissional e coach de carreira, que é o que eu trabalho, a Fabiana, a Carmélia também. Alguns, né, têm treinamentos e programas dentro da própria empresa, mas não deixar de aprender é o primeiro passo, né? E colocar em prática.